Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esta primeira aula do Microsoft Excel Avançado. Este é um curso obrigatório para quem quer aprimorar seus conhecimentos, automatizar as suas planilhas e deixá-las mais profissionais. Neste curso, você aprenderá funções que irão auxiliar no seu trabalho diário, como tabelas dinâmicas, formulários, bancos de horas, relatórios estatísticos e vamos automatizar também tarefas através de macros. Nesta aula, nós vamos recordar operadores matemáticos, sinais de comparação e fórmulas, porque as funções eu irei dividir para uma outra aula que vai ser 1B. Tal como vem aqui, esta é a aula 1A. Então, a 1B vai começar das funções para poder terminar. Pois, abordando todos esses tópicos aqui, a aula ficaria muito longa. Então, como nós não queremos cansar aqui o internauta, vamos tornar as aulas mais curtas possíveis como forma de poder criar o maior aproveitamento possível. Ok, o que é que são operadores matemáticos? Operadores especificam o tipo de cálculo que podemos efetuar em uma fórmula. Existe uma ordem na qual os cálculos ocorrem, bastando utilizar parênteses para que a ordem seja alterada. Operadores matemáticos determinam o tipo de cálculo que se pode efetuar nos elementos de uma fórmula. Estou a falar da adição, da subtração, multiplicação e divisão. Tenho aqui uma tabela abaixo que ilustra isso de uma forma bem clara. Operadores de comparação, estou a falar aqui do sinal de igual, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Tenho aqui um exemplo prático para poder elucidar isso. Lembre-se de qualquer coisa que não estiver a perceber aqui, temos aqui na área dos comentários, onde você pode muito bem dizer o que não está a perceber para nós podermos clarificar. Vamos agora falar das fórmulas, dizer que toda fórmula calcula valores segundo uma determinada ordem. Para inserirmos uma fórmula, devemos iniciá-la sempre com um sinal de igual, para que o Excel perceba que o que vem a seguir é uma fórmula. De seguida estão os elementos a serem calculados, que são os operandos, e são separados por operadores de cálculo, que estou a falar de mais, menos, vezes e a dividir. O Excel calcula sempre da esquerda para a direita, conforme a ordem especificada. Note que se você utilizar um operador de multiplicação e o outro de subtração, o Excel irá executar da esquerda para a direita. Observe este exemplo aqui. Eu tenho aqui igual, que é para indicar que é uma fórmula, né? 30 menos 5 vezes 2. Aqui, porque a multiplicação tem maior precedência do que a subtração, o que vai ser feito é o 5 vezes 2, vai dar 10, e vai ficar, o 10 vai subtrair no 30 e vai dar 20. Acho que dá para perceber isso. Caso não perceba, é só deixar nos comentários que eu explico com mais devagar. Agora, se eu quiser que a fórmula seja, ou a ordem de cálculo seja alterada, eu só posso colocar os parênteses, porque os parênteses têm maior precedência do que a multiplicação e a divisão também. Então aqui vai ser 25, que vai advir deste 30 menos 5, vezes 2 vai dar 50. Fórmula da adição. O operador mais permite somar todos os valores que estiverem em uma lista. Para adicionar, basta digitar o endereço da célula referente, tal como vem aqui igual, a célula, mais outra célula e outra célula. Deixe-me só abrir uma planilha aqui para que nós possamos elucidar isso de uma forma bem prática. Então, o que nós queremos fazer aqui? Na fórmula da adição, por exemplo, deixe-me só fazer isso e diminuir aqui. Vamos deixar. Eu, se quiser adicionar, o que devo fazer? Deixe-me só aumentar aqui uma folha. Aqui tenho a célula D5, é o endereço desta célula. Então, eu tenho aqui 45, por exemplo, tenho aqui 85, tenho aqui 74. Eu quero adicionar esses números. Como é que eu faço? De acordo com esta aqui, o que eu vou fazer? Deixa-me só fazer uma coisa aqui. Então, como é que eu faço? Este 45 está na célula D5, este aqui está na célula E5, F5. Eu quero o resultado desses números aqui, ou da soma desses números aqui, na célula G5. Eu vou digitar aqui, igual, e vou informar a célula do primeiro número, que é a célula D5. Então fica D5 mais E5. Repare que quando eu escrevo os números aqui, são destacadas as células. E F5. E vou dar Enter. Então, 204 é a soma desses três operandos, não é? Deixa só voltar aqui. Está certo. A fórmula de subtração.
O operador matemático menos permite subtrair os valores que estiverem em uma lista. Para adicionar os valores, basta digitar o endereço nas células referentes. O adicionar não estamos a falar de somar. Estamos a falar de colocar os valores na fórmula de cálculo. Então, nós teremos a célula número 1 menos a célula número 2 menos a célula número 3, assim sucessivamente. Deixa só abrir aqui uma planilha referente a esta fórmula da subtração, aqui, que vem o seguinte. No dia 3, o saldo inicial é igual a 455 e no total de despesas o valor é de 358. Então, nós tínhamos um saldo inicial, que era este, mas tivemos essas despesas aqui e no final tivemos este resultado. O que é que nós queremos? Queremos subtrair 358, que é o total de despesas, no saldo inicial de 455 e vamos ter o resultado aqui. Como é que isso se faz? Vamos pôr aqui igual e vamos colocar o saldo inicial, a fórmula F6, menos o total de despesa, que é F13. Eu vou dar Enter, eu vou ter 97 de saldo final, ok? Vamos avançar. Tenho aqui a fórmula da divisão, que vai coincidir ou que vai consistir em uso de parênteses e o operador matemático barra, que permite somar os valores que estão em uma lista e dividir pelo número de argumentos. O que é que isso significa? Significa que, deixa eu só buscar a caneta aqui, quando eu quero dividir, eu vou pôr, por exemplo, igual, vou abrir parênteses, vou indicar, por exemplo, os elementos que estão na célula, por exemplo, C1 mais C2 mais C3, C3, isso tudo entre parênteses e a dividir pelo número de argumentos. Argumentos o que é? O que são argumentos, aliás? São este operando, este e este. Então, são 3 argumentos, isto vai ficar 3. Aqui eu terei a divisão, tal como podemos ver aqui abaixo. Então, tenho C de 6, D6, E6, tudo a dividir por 3. E para finalizar, pressionamos a tecla Enter. Ok, vamos ver aqui a fórmula da divisão. Então, por exemplo, aqui eu tenho o mercado A, mercado B, mercado C. Eu quero a média, né, de preços destes produtos. Aqui no mercado A tenho 11.5, 9.99 e 12.9. Quero a média aqui. Como é que eu faço? Vou pôr aqui igual, vou abrir parênteses e vou indicar esta célula mais esta célula mais esta célula, fechar os parênteses e dividir isto com a barra 3, que é o número de argumentos, e vou dar Enter. Aqui está o resultado, ou a média. Para que eu possa fazer o mesmo aqui, não preciso voltar a colocar a fórmula. Apenas coloco o mouse aqui no canto inferior direito desta célula e arrasto para aqui e vou ter as médias referentes. E na fórmula da multiplicação não fugimos à regra. O operador de asterisco, o operador asterisco permite multiplicar os valores que estiverem em uma lista. A célula 1 vezes a célula 2, assim sucessivamente. Os produtos possuem uma coluna que informa a quantidade vendida. Só falar da tabela que está aqui na fórmula da multiplicação. Eu vou puxar para aqui e vou colocar a apresentação deste lado. Vou puxar assim, ok, deixa só multiplicação. Ok, aqui vem, os produtos possuem, deixa só aumentar o zoom aqui. Os produtos possuem a coluna que informa a quantidade vendida. Vamos ver a quantidade vendida que está aqui e a outra coluna informa o preço unitário, não é? E na célula E4, aqui, digitamos o sinal de igual. Então vamos pôr aqui igual. Em seguida, digitamos o endereço do valor correspondente à quantidade da célula C4, que é esta aqui. Então, C4. Agora digitamos o sinal de multiplicação, que é esse asterisco. Logo após, digitamos o endereço do valor correspondente, que é o preço unitário, que é a célula D4. Para finalizar, pressiona a tecla Enter e o resultado obtido foi de 220. Vamos ver? Ali está, 220. Observa a fórmula completa, então vai ficar igual a C4 vezes D4. Eu vou fazer isto para todos eles, coloco o cursor aqui e puxo isto para aqui. Multipliquei os preços pelas quantidades. Então é isso, meus amigos. Esta foi a aula 1A. Na próxima aula nós vamos
ter a aula 1B e vamos finalizar a aula 1, onde nós vamos ver, deixa só partilhar aqui, as funções e depois teremos exercícios de fixação e de conteúdo. Muito obrigado. Compartilhe esta aula com quem tu achas que precisa disto. Faça um bom proveito do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu só vou lembrar, vou deixar esta apresentação e vou deixar também o conteúdo programático na descrição do vídeo. Qualquer coisa, escreva lá nos comentários e vamos juntos interagir. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.